Fazer uma apresentação hoje referente ao centro de Campinas. Deve dar o quê? Uns 15, 20, meia hora? Não, sei lá, meia hora chutando. Mais ou menos meia hora eles vão falar. Então, teoricamente, nós temos 1h30 aqui, eu acho, não controlei o horário ainda. O Daniel Biscola e o Matheus estão fazendo positivo aqui, então deve ser isso. Então vai sobrar bastante tempo para a gente debater, fazer pergunta, questionamento, observações e tal. Como a gente disse, a ideia da frente é fazer uma coisa bem dinâmica, nada engessado, então a gente está propondo, né, para eles fazerem essa apresentação, porque essa apresentação, muitos de nós aqui já tivemos conhecimento delas, existe um caderno até que foi distribuído para algumas entidades, né? Mas a maioria, acredito que ainda não conhece, é muito interessante. A Karina, eu lembro que ela tinha comentado na primeira reunião, seria interessante trazer a Secretaria de Planejamento, porque depois da apresentação que foi feita meses atrás, já teria novas informações para agregar, né? Então, hoje, nós temos aqui a Mona e também a Conceição, que vieram representando a Carolina Baracá, Secretaria de Planejamento, mas nós tentamos trazer para o dia 29, que é a nossa próxima reunião, é uma quarta-feira, daqui 15 dias, o prefeito e a Carolina, para poder dar mais informações sobre esses estudos do Centro de Campinas, né? O prefeito ainda não confirmou a agenda, tá bem complicado para ele. A gente sabe que a partir do dia 1º a Câmara entra em recesso, então vai ser nosso último dia 29. A gente só volta só em agosto, então mês de julho, recesso da Câmara. E as próximas reuniões a gente só vai poder marcar quando voltar, então a gente não sabe. Vai ter dia 29 agora e depois a gente não sabe mais. Então é isso, a gente vai passar então para o Alan e para a Karina, fazer as apresentações. Eu vi que tem bastante gente que não veio aqui na primeira e está aqui hoje, né? Maria Helena, quem mais que está do lado? A Emília é da Unicamp, tá. A de trás, eu não sei se veio na primeira. Legal, aí ó, não sabia, tá vendo? Já temos 2 secretarias aqui representadas, o nosso querido Eduardo Coelho chegando, do ProURB. E tem mais alguém que não veio na primeira, por favor, levanta a mão. É o Ferculin? Não. Quem que tá aí de máscara? Glauco? Tá. Falei, louco, você tá com o Alexandre Ferculin? Esse negócio de máscara, eu vou falar para vocês, viu? A Larissa, né? Que é a primeira vez também. E a Mona e a Conceição, né? Até que... E a... Ana Maria, legal. Então tá bom, gente, vou passar então. Tem mais gente chegando. A Renata Baloni. Olha só. Pois é. Espero que não acabe a força hoje, né, pessoal? E o Toca tá escondido ali também, não falou nada. Descobrimos. Então é isso. E chegou mais 2 aqui na frente também, que eu não... É o nome de vocês? Bacana. Legal. Muito bom, muito bom. Então, Karina, Alan, fiquem à vontade. Depois que acabar a exposição, a gente faz perguntas e aí vai. Boa tarde. Tá saindo áudio? Não, né? Tá ligado. Não tá ouvindo? Mais próximo. Vou tirar a máscara aqui. Eu tô distante de todo mundo. E aí, para projetar na tela, vocês que projetam, como que eu faço? Bom, vou falar bem perto aqui do microfone. Tá, Jóia? Bom, boa tarde a todos. Obrigada, Paulo, pelo convite para falar em nome do Secov.
Mona, e agradeço a presença também da Prefeitura, da Coab, todos os membros da Frente Parlamentar, ouvintes da TV Câmara. Em nome do Secov, da direção Campinas, nós montamos um grupo de trabalho dentro da diretoria, a pedido da secretária Carolina Baracá, que em dezembro nos solicitou qual era a visão do mercado imobiliário para que o centro da cidade voltasse a ter pujança, economicamente mais ativo do que no atual momento, porque eles iam começar os estudos para a revitalização do centro. Então, nós montamos esse grupo de trabalho, onde coletamos várias informações e discussões de vários consultores do Secov São Paulo e colocamos aqui nesse estudo que a gente chama de Requalicentro, Requalicentro Campinas. É um estudo para a zona central, tá? Não é um projeto, são apenas ideias de centros do mundo todo, inclusive do Brasil, que tiveram sucesso em suas requalificações. Então, o objetivo desse trabalho, né, desse estudo, é buscar alternativas, né, para a orientação do adensamento, a preservação do patrimônio arquitetônico, o fortalecimento da base econômica, a requalificação de espaços públicos e a melhoria da mobilidade do centro. A Kelma Camargo é nossa diretora regional e no estudo ela teve uma importante participação, onde ela coloca dar nova vida ao centro de Campinas e, desta forma, resgatar sua história, fomentar o turismo, a cultura, a educação, o comércio e as novas moradias. Essas foram as prerrogativas que ela nos passou para que a gente elaborasse esse estudo. Então, como todo estudo começa, a gente precisava fazer um diagnóstico, né? Então, esse diagnóstico, a gente buscava informações, que ainda muitas delas a gente não conseguiu obter. Então, ele precisa de dar uma continuidade para que tenha realmente uma efetividade, né? Então, saber quais são os números de imóveis desocupados hoje no centro, qual que é a variação de desocupação comercial, porque a gente sabe que muitos comércios vão para o centro, mas não ficam lá instalados, eles saem, né? A variação de novas ocupações também, o número de novos empreendimentos na região, o perfil de usuários do comércio, serviços, habitação e circulação da região, o perfil de moradores da região central, o perfil dos negócios, qual é o tamanho, o número de funcionários, e o número de projetos de uso misto em Campinas após a legislação de uso e ocupação do solo de 2018, se houve alguma implantação de uso misto dentro da área central. Essa solicitação foi enviada para a Secretaria de Planejamento e eles estão levantando todos esses dados para nos fornecerem. Tá? Então, qual é a situação pretendida? A gente sabe onde a gente gostaria e como a gente gostaria que estivesse o centro para que houvesse novos investimentos da iniciativa privada. Então, nós fizemos várias discussões, como já foi dito, buscamos alguns players do mercado imobiliário, tentando vislumbrar o que falta no mercado para voltar a investir em produtos para o centro de Campinas. E tudo isso só será possível se tiver uma legislação específica que tenha um arcabouço legal que subsidie toda essa vontade. Buscamos discutir também com o Tomás Assunção, que faz parte dessa frente parlamentar pela Urban System. Hoje ele não está presente, mas na última reunião ele estava aqui. E ele coloca como 3 pilares fundamentais para que haja um desenvolvimento dos centros urbanos. Ele coloca que o primeiro pilar é a vontade política e uma legislação que seja favorável a essa intervenção. O segundo pilar é uma intervenção, um produto, um desenho urbano que contemple diversos segmentos. Então, ele precisa estar materializado num desenho urbano. E o terceiro pilar, ele se referiu à equação econômica, que favoreça numa linha de participação público e privada. Então, toda a revitalização do centro ela deve passar, claro, pelo interesse público e também pelo privado, senão o privado não vai ter interesse em investir no centro. O recorte de abrangência. A gente sabe que o estudo da prefeitura inicial para essa revitalização é um recorte menor do que esse, mas como era um estudo e uma vontade, a gente quis ampliar o nosso imaginário
e deixar livre a nossa interpretação daquilo que mentalmente a gente chamava de macrocentro de Campinas. Então, aqui nesse estudo, esse macrocentro ele tem 235 hectares. Então, o recorte começa pela Avenida Francisco Glicério, passa pela Anchieta, passa o Municipal, vai até a Aquidabã, voltando pela Prefeito José Nicolau, passa pela Vila Industrial, na Rotunda Ferroviária, e vai fechando até o Culto à Ciência e volta de novo na Francisco Glicério. Então, esse é um recorte de um macrocentro expandido, tá? Não é o estudo do centro que a Prefeitura está fazendo atualmente, porque a gente acredita que a partir do momento que você mexe no microcentro, o macrocentro vai ser beneficiado, né? Que toda a sua envoltória vai ser beneficiada com o que for feito nesse microcentro. Então, nós estabelecemos alguns recortes nesse macrocentro como vocações por qualificação de cada território. Então, em azul, a gente tem uma vocação que a gente chamou a vocação da saúde, habitação e hotelaria, onde tem o Vera Cruz, onde vai ter um novo hospital, naquela avenida, na Andrade Neves, mas essa vocação para a saúde, ou seja, ter cada vez mais incentivos para que clínicas e laboratórios sejam instalados naquela região. Numa região abaixo, aquela região mais em laranja, a gente chama uma vocação para atividades culturais, onde você tem mobilidade intermodal, a parte da boemia, gastronomia, que deveria ser estimulada. E em todos esses territórios, sempre a vocação habitacional está bem embasada e bem fortalecida, porque onde tem habitação, tem vida, de manhã, à tarde e à noite. E é esse o intuito do centro, né? Que volte a ter habitação, tanto de interesse social, econômica, de pluralidade, né? Todos os tipos de atividades econômicas sempre embasadas junto com a habitação. No recorte em cinza, do lado direito, a vocação para o comércio e o varejo, também habitação e hotelaria, tanto no microcentro quanto nessa borda à direita. Mais à direita, em amarelo, a vocação para a área institucional, onde está a prefeitura, público, também com habitação e hotelaria. E a norte, essa meio rosa, né, uma vocação para educacional, boemia, gastronomia e também habitação e hotelaria. Não sei se nesses pequenos recortes, se seria possível, de repente, ter operações urbanas que estimulassem cada território desse com essas vocações. Quer comentar alguma coisa, Lula, sobre isso? Posso continuar? O grande mote, né, desse estudo foi a mobilidade. Então, a mobilidade, a gente imagina que no centro a gente tenha vários tipos de mobilidade, né? Claro que a principal é do pedestre, passando pelo ciclista, pelo patinete, por todas as atividades, e cada vez mais a gente tirar a necessidade da gente entrar com o carro dentro do centro. Então, pensamos na volta do bonde, né, num carrossel principal com recorte, então tem aí todas as paradas, né, ponto A1, A2 até o ponto A11, A12 não, a ponto A12, que é no terminal metropolitano, onde esse bonde ele serviria como locomoção, mas também como uma vocação turística para o centro. E cada ponto desse, ele tem um interesse cultural, de arte ou de arquitetura, realmente para retomar a questão também arquitetônica, que é tão importante no centro e que está tão adormecida, né? Então, por exemplo, a gente pega aí, no ponto A2, Praça Lago dos Cisnes. Então, a nossa vontade era que saísse o terminal, né, de ônibus e retomasse aquela praça tão importante que era o Lago dos Cisnes, na entrada da cidade, como sendo um cartão postal para a cidade, né? Isso tudo são formas da gente mexer com o nosso imaginário. Nem sempre a gente sabe que tudo isso é possível, mas se a gente conseguir chamar atenção naquilo que vai ser palatável e que a prefeitura possa voltar a estimular esses usos no centro, o interesse econômico, é óbvio que vem, porque ninguém vai querer investir algo que está ou
utilizado de forma sem planejamento, né? E com os usos que tem hoje no centro, apesar de ter vida, ela está muito marginalizada, né? O bonde ele é possível, a gente sabe que em vários centros do mundo todo ele é utilizado, então tem formas mais modernas, como tem na imagem à direita superior, ou mais bucólica, como essas outras imagens abaixo, né? Inclusive, a imagem do centro é do bonde quando era em Campinas mesmo, né? Então, ele já teve sua utilização no centro. Então, é a retomada do bonde mesmo. É importante dizer que são 5 quilômetros de extensão, tá? Do bonde. Além disso, teriam os carrosséis internos. Então, tem a perimetral de 5 quilômetros, que seriam os pontos externos, e os carrosséis internos também, onde teriam as paradas intermediárias, que são esses pontos. Então, você tem o ponto E, tem o E1, Museu da Cidade, E2, hospitais, E3, Praça Luiz de Camões, e por aí em diante. Em cada ponto teriam os pontos de paradas que podem estar apenas como passagem para a pessoa estar visitando, ou ela parar e descer do bonde. Então, aqui sempre colocando nessa pirâmide quais eram as intenções, né? O pedestre como sendo o foco principal, depois o ciclista, o transporte público, o transporte de carga e, por último, o transporte de automóveis. Com isso, antes até de passar, teriam pontos de estacionamento nessa perimetral, onde os carros parariam nesse estacionamento e circulariam internamente no centro, dessa forma como a gente comentou agora. Então, aí, o lindão Alain, falando sobre essa questão da mobilidade urbana e como aditivo da urbanidade central, né, tão importante. O Alain está comentando, depois a gente pode disponibilizar esse PDF para todos vocês no WhatsApp da Frente Parlamentar, né, aí fica disponível para todo mundo. Então, aí, os espaços potenciais de uso público, que a gente estava chamando desses estacionamentos em subsolo de praças, por exemplo. Em algumas praças, você poderia estar fazendo subsolos para estacionamento, onde os carros iriam até aí e daí percorreriam da forma mais sustentável. Alguns outros pontos importantes à volta do Teatro São Carlos, que foi até um pedido dessa Câmara. O retorno da Praça Lago do Cisne, a ampliação das vias exclusivas para pedestres, a requalificação do Mercadão e do Mercadinho, o estímulos ao modais compartilhados, que mais para frente a gente vai mostrar alguma coisa sobre o Last Mile, o projeto integrado da Estação Cultura, a requalificação do Museu da Cidade, o uso cultural dos Palácios da Mogiana, dos Azulejos, da Justiça e tantos outros que temos no centro. Então, algumas ações práticas que a gente imagina que a Prefeitura pode estar estudando melhor e colocando através de legislações específicas. Pegamos, baseado no Plano São Paulo, de 2021, a reemissão de créditos de IPTU, a isenção do IPTU residencial nos primeiros anos da implantação do plano, a isenção do IPTU comercial em um período de tempo também para estímulo de novos contratos de locação de imóveis existentes, a aplicação de alíquotas progressivas para o IPTU. O Paulo pode ser que vai colocar alguma novidade aí para a gente, de alguma legislação, depois a gente vai, acho que ele vai apresentar no final. A redução para 2% da alíquota de ISS para serviços relativos à obra de requalificação, de engenharia, arquitetura, construção civil, limpeza, manutenção e meio ambiente. E a isenção de ITBI aos imóveis objetos de requalificação. A isenção de tributos ela é fundamental, ou amenizar a forma como é cobrado o IPTU, para a gente ter esse estímulo. Porque quando as pessoas que vão investir em novos imóveis, elas vão investir no centro ou fora do centro, qual é a vantagem de estar se colocando algum imóvel no centro? Hoje ela é inexistente, então ela vai colocar onde tem mais valor de mercado, onde ela vai conseguir melhor valor no metro quadrado.
Então, a gente dando essa isenção, as pessoas vão ter interesse de voltar para o centro, os imóveis vão ter mais estímulo para comercialização. Essa questão do IPTU, a gente pegou muitas ideias do Dr. André Laubstein, que ele fez um trabalho incrível no Avança Campinas, na gestão passada, quando conseguiram a diminuição do IPTU para os galpões logísticos. Algumas ações práticas também de sugestões do próprio Secov. Então, isenção ou diminuição das taxas de aprovação municipal para os projetos que forem feitos dentro dessa zona central. A redução de contrapartida do EIV, a gente pensou no número 2%, aí precisaria ver da viabilidade qual é essa isenção ou a redução da contrapartida nos 3 primeiros anos, com foco na área de recorte do plano Recolhe Centro. A utilização da contrapartida do EIV exclusivamente nessa zona central. Então, tudo que você colocar de contrapartida que seja usada dentro do centro. Não ter a obrigatoriedade de percentual mínimo do segundo uso em projetos de uso misto, porque hoje você tem a obrigação, quando você vai usar uso misto, 25% tem que ser de área comercial. E o que a gente tem visto é que o interesse pela área comercial é da fachada ativa, é no térreo. A partir do térreo, os imóveis estão todos para alugar e eles não conseguem ter ocupação, porque as pessoas não têm interesse. Onde você não tem visual, o comércio não tem por que utilizar. A Camila, que é do Grupo Arcel, Camila Dias, ela diz que todos os imóveis deles que estão na sobreloja, todos estão desocupados. Mesmo se você der para a pessoa utilizar como depósito a sobreloja, ela não quer, porque ela tem IPTU, ela não quer pagar por ela prefere ter o depósito fora do centro e fazer toda essa logística de transporte do que utilizar a sobreloja. Então, realmente retirar essa obrigatoriedade dos 25% de área comercial e deixar apenas a exigência do térreo para uso comercial e uso habitacional no restante da edificação. A criação de outorga específica, com destinação do valor para o centro, gabarito de altura livre, utilização do valor arrecadado pela outorga exclusivamente no centro, como já também em São Paulo está sendo utilizado, rever as envoltórias dos bem tombados, né, porque ele tem que ter uma harmonia do bem tombado com o novo uso, sem que tenha uma envoltória tão grande como é hoje e que acabem viabilizando todo o entorno do bem tombado e fica ocioso. Inclusão de ciclovias, né, dentro do centro, a ampliação das calçadas e a diminuição do carro nas ruas, né? E mais para frente a gente demonstra num estudo que não é porque você tira o carro do centro que você vai aumentar o volume de tráfego, muito pelo contrário, né? E a redução dos limites de velocidades também, né? Reduzindo para 30 km horários em algumas vias. Implantação de jardins de chuva, arborização nas calçadas, calçadões e praças. Aqui a Camila Dias falando sobre essa questão do uso comercial, deixar exclusivo para a fachada ativa e exigir apenas na parte do térreo e não os 25% como a lei hoje da 208 exige. Aqui é o Cláudio Bernardes, que foi um ex-presidente do Secov e hoje ele faz parte da ONU, e ele também é presidente do Conselho da Gestão da Secretaria Municipal de Urbanismo de São Paulo. E ele também coloca muito essa questão da convivência dos bens tombados com as novas edificações, que elas precisam ser revistas. Quais seriam os recursos privados para investir no centro? Então, os estacionamentos, né, da PPP, público-privada, criação de estacionamentos com os espaços potenciais de uso público, a criação do bonde central, a criação de aplicativo de busca e compra de comércio e serviços à disposição do centro. Então, teriam toda a SIC, né, como fomentadora, poderia estar fazendo a base desse aplicativo e disponibilizando para todo mundo, para busca de, quando você quer utilizar algum produto do centro, você ter fácil acesso através de aplicativo. O marketplace do centro, a aquisição de outorga onerosa, os postos de pick-up points e click and collect, que eu vou mostrar mais à frente, que já são utilizados em vários pontos do mundo, né?
O aterramento da infraestrutura cabeada, né, que isso é meio óbvio, mas que deveria ter começar por exemplo, como eles estão falando da Campos Salles, e daí está pulverizando para todo o centro. Empreendimentos novos retrofit para usos residenciais, para venda, locação social, comerciais, serviços institucionais. Aqui também é o Guilherme Werner, da Braem, que é de inteligência estratégica, que também nos auxiliou nesse estudo. E aqui a gente traz alguns cases de sucesso. Então, por exemplo, na Broadway Boulevard, em Nova York, você tem a utilização da calçada estendida para a utilização de bancos, guarda-sol, locais de convivência, arborização. E, pelo contrário, ao diminuir os leitos para carros, ele reorganiza o espaço das ruas, deixando menos faixas para os automóveis, e ocorre uma mudança na forma como as pessoas se deslocam, com a migração para outros meios de locomoção mais sustentáveis. Então, caminhar, pedalar, utilizar o transporte público, o bonde, reduzir a circulação dos veículos privados significativamente, né? Não é só estimular, mas também reduzir mesmo a forma de mobilidade do carro. Isso tem um termo técnico, né, que é chamado de traffic evaporation, que é a evaporação do tráfego. Aqui é o Daniel Aronovitch, que também fez parte do grupo do GT Centro. Ele é da Imovit, né, uma imobiliária, e ele fala da necessidade dos esforços conjuntos entre a prefeitura e os empreendedores. Então, por isso que a gente viu com muitos bons olhos o poder público querer ouvir os empreendedores de qual é a visão do mercado imobiliário para que volte a investir no centro da cidade. Outro case de sucesso, né, em São Francisco, onde se fez um brainstorm de como seria a utilização do bonde, com os pedestres, a ciclovia, a calçada, a fachada ativa, enfim, a rua principal da cidade reprojetada para que tenha menos carros e mais bicicletas, mais pedestres, mais transporte público. E aqui a gente usa essa imagem como sendo nossa imagem de desejo, né? Então, você tem todos os usos compartilhados. Que sou eu falando um pouco dos pick-up points e dos click and collects, que eu vou falar um pouco mais à frente. Aqui é em Copenhague, na Dinamarca, um parque urbano dentro, né, convivendo com toda a arquitetura já existente, um espaço de convivência onde todos pudessem interagir e coabitar de forma saudável. Aqui o Plínio Escher, também faz parte do Secov, da Global, que é um poeta, e qual é a sua visão e seu anseio para que volte o cidadão e a comunidade utilizar de forma poética o centro. Então, outro case de sucesso também é a infraestrutura verde, né, principalmente a utilização dos jardins de chuva, que o professor João Verde tanto clama, né, e sempre comenta da importância dele para o microclima, para a melhoria do clima. E no centro isso seria possível, né? Se a gente aumenta as calçadas, utiliza as calçadas realmente para absorver o escoamento da água da chuva, né? Que vai fluindo dos telhados, dos pátios, dos gramados, das calçadas e das ruas. Aqui também o Marcelo, que também faz parte do grupo técnico do Secov, falando da parte importante da arborização apropriada para transformar o microclima urbano, né? Além dos jardins da chuva, ter essa arborização, e para diminuir a emissão de poluentes atmosféricos e promover uma baixa temperatura, e aí melhorar a composição natural do ar. Então, aqui a questão do last miles, que a gente comentou no começo. Então, por exemplo, hoje você tem um pedido que você faz de um produto, você recebe na sua casa. A ideia aí é você ter pontos de coleta, né, que chamam click and collect, onde você busca no número 1, no 3, no 5, depende de onde você recebeu, que vai estar a sua mercadoria, você vai lá com um código e retira a sua mercadoria dentro do centro. Então, é para a pessoa ter a vontade de buscar, e com isso ela ou não paga taxa pela entrega, ou ela tem de forma mais rápida, ela compra de manhã, na hora do almoço ela já pode buscar a coleta dela.
Então, o trajeto final que um produto faz com a determinada compra é realizado através da internet ou outros canais próprios para isso, e você recebe o produto numa caixa dessa dentro do centro. Outros cases, né, que acontece, você também pode ter um click and collect com o carro, com a bicicleta. Então, você tem vários tipos de caixas que elas podem ser usadas, por exemplo, numa banca hoje que está subutilizada, né? Uma banca de jornal, ela pode servir como uma caixa dessa de coleta do produto. Também conversamos com o Marcos Araújo, que é um outro consultor do Secov, e também trabalha com pesquisa de mercado, e falando da importância da requalificação do centro. E aqui é um resumo de tudo aquilo que a gente acha que o poder público pode estar fazendo com ações de legislação e reduções de IPTU e outorgas, e as ações da iniciativa privada, como eu já comentei anteriormente, daqui de forma resumida. Aqui o Basílio Jafé, que já foi o presidente do Secov no ano passado, agora não é mais ele o presidente, é o Rodrigo Luna, mas como a gente fez esse caderno no ano passado, então ele também colocou qual a visão do Secov da cidade que a gente gostaria de viver amanhã. Então, acho que, em resumo, seria isso. Esse caderno, então, vai ser disponibilizado no WhatsApp para o grupo. E depois o Paulo também tem acesso a ele. Se mais alguém tiver interesse em obter esse caderno, o Paulo retransmite para todo mundo. Bacana. Obrigada. Alain, vai complementar, Alain? Bom, primeiro, boa tarde a todos. Marcelo, tudo bem? Agradeço a vocês aí pela oportunidade da gente apresentar agora, me colocando no Secov como entidade. A Karina é a representante aqui no grupo. Eu represento o IAB, mas também faço parte do Secov e fiz parte desse trabalho. É óbvio que é importante a gente destacar que esse é um trabalho de sugestões do Secov para com a municipalidade e com os munícipes. Ele não é um projeto da prefeitura, ele não teve nenhum custo à municipalidade, é uma doação do Secov à prefeitura, muito no sentido de provocação, de sugestões, de que a gente possa ver o nosso centro transformado. Então, esse momento que nós estamos passando aqui hoje, ele é muito importante para a gente trocar informações com vocês e poder evoluir nesse trabalho, dar uma segunda versão, talvez uma aprimorada. Tem algumas questões que já conversamos com o professor João, de melhoria, né? O Teatro São Carlos, o Teatro São Carlos não foi o primeiro teatro daquela localidade, né, professor? Então, enfim, tem algumas questões aí que merecem um aprimoramento maior e que a gente espera que essa comissão também possa contribuir com isso, para que todos nós, munícipes de Campinas, possamos ter nosso centro recuperado. Muito obrigado, viu, Paulo, pela oportunidade. E em nome do Secov, a gente agradece estarmos aqui apresentando para vocês. Muito bom, Alain, Karina, parabéns aí para vocês, todos os Secovs que se debruçaram diante desse estudo, né? E adiantando em relação aos temas que vocês colocaram, os 25% da área comercial já está sendo acatado pela Secretaria de Planejamento no sentido de eliminar essa obrigatoriedade. A Mona pode confirmar para a gente ou não, não sei se ela está sabendo, mas já vou passar para ela fazer, porque assim, pelo tempo que a gente tem, eu acredito que passar 2 minutos para cada um aí, fazer perguntas, observações, sugestões, a gente fica meio dentro do tema. Então a gente passa para a Mona, passa para Gisela, e aí a gente vai passando para vocês aí, tá bom? Vamos. Agora sim. Boa tarde a todos. Parabéns pela apresentação. A gente já tinha conhecimento desse material que veio em forma de contribuição para a Secretaria. Paulo Gaspar comentou agora que já tem uma decisão, mas o que eu sei é que a gente está no momento de recebemos as contribuições de todas as secretarias e autarquias e a gente ainda está numa fase de compilação dessas ações, de curto, médio prazo. Então, a gente ainda não tem nenhuma definição do que vai ser feito. Apenas estamos nessa fase de estudos da secretaria.
E a gente está considerando, claro, o material que vocês enviaram como forma de contribuição. Boa tarde a todos, né? Acho que na inauguração da frente eu não pude me apresentar, acabei esquecendo. Eu sou arquiteta urbanista, advogada e também advogada da Coab hoje. Trabalho com empreendimentos de interesse social. Então, eu, assim, a título de contribuição, né, através da frente agora nós vamos conseguir, né, encaminhar, acho que as nossas sugestões, né? O Jonathan não pôde vir hoje, né? Teve um probleminha lá, tá cobrindo o Arli, que está com Covid, mas eu acho assim muito interessante o que a Karina ponderou no começo da questão do mapeamento, né? Eu acho que isso é essencial, a gente verificar a realidade hoje, né? Os imóveis abandonados e dos que estão abandonados, os ocupados. Eu acho que teria que partir disso, com certeza. Achei fenomenal. E nós já estamos fazendo esse trabalho. O Jonathan já está compilando todos esses dados. Assim, a título de contribuição, eu acho que nós poderíamos utilizar os instrumentos urbanísticos do Estatuto da Cidade, que já estão no plano diretor, mas a grande maioria não foi regulamentado até o momento, né? Que seria a transferência do direito de construir, não para tombamento, porque isso já tem uma legislação específica, mas para habitação de interesse social. Isso ainda não tem uma regulamentação. A questão das operações urbanas consorciadas, que a Karina mencionou, nós tínhamos uma lei e ela foi revogada, né, pela lei de parcelamento, a 208, precisaríamos também regulamentar isso. E também o ATIS, que é um instrumento bem interessante, assistência técnica, jurídica e gratuita para pessoas, para a população de interesse social, né, mediante convênios, CAL, CREA. Eu acho isso muito interessante, inclusive nos imóveis ocupados, né, a gente poder fazer convênios e tudo mais, poderia ter, a título de sugestão, né, outros municípios já vêm adotando. E mais uma última questãozinha, eu só fiquei com uma dúvida, a questão da redução da contrapartida do WAVE, Karina. Eu só fiquei com uma... Como seria isso? Porque o WAVE, a natureza dele é de um instrumento urbanístico, né? Ele é em função dos impactos que ele é dimensionado, do empreendimento, né? No entorno que ele vai causar. Como se daria isso? Eu fiquei com uma dúvida. Então, a ideia é que, para estimular, né, para ter realmente um investimento inicial grande, então você reduzir o percentual de 5% para 2% nos 3 primeiros anos, ou no primeiro ano os projetos que forem executados num período isso aí de na tempo. cidade como um todo? Não, sempre falando do centro. Aqui a gente só falou do centro, tá? É para estimular o centro. Não, nada é para a cidade toda. É sempre sim. específico para o centro, para estimular essa requalificação de forma mais ágil. Ok, é só isso. Obrigada, Paulo. Obrigada pela apresentação. Eu queria complementar um pouco sobre essa questão da contrapartida, porque para o mercado imobiliário, investir na cidade de Campinas, em qualquer trecho da cidade, o custo de execução de obra é o mesmo. O cimento é o mesmo, o aço é o mesmo, o vidro é o mesmo. O que muda muito é o valor da terra, o IPTU e as contrapartidas. Então, o centro de Campinas, ele já tem um IPTU muito alto, elevado e que é proibitivo para novos negócios. Então, a gente busca com esse trabalho uma atração econômica também para o centro, porque competir com o Cambuí, com a Nova Campinas, com o Taquaral, com regiões consolidadas e com uma melhor qualidade urbanística atual é muito difícil, se não por uma força econômica. Então, para uma atração inicial, por isso a Karina falou num período pequeno de espaço de tempo, porque a hora que o centro começar a reavivar, aí ele volta a ser atraente, porque a população também vai voltar ao centro, não só para o consumo, mas também para a moradia. Essa é a nossa expectativa. Então, é nesse sentido de a gente buscar formas de atração tanto do investimento quanto da população e dando as mãos junto com a prefeitura, com o poder público, para que isso possa acontecer de uma forma mais ágil do que simplesmente aguardar e de forma orgânica deixar acontecer, como mais ou menos o que está acontecendo hoje na cidade. Sim, e se me permite, perfeito, Alain, agora eu entendi. Só mais uma coisinha, a questão da outorga onerosa eu achei também muito interessante. Aliás, o trabalho de pós-graduação, né, do Carlos Alexandre, que ele postou, foi exatamente nesse sentido, né, utilizar
uma parcela, 40% para habitação de interesse social da outorga, né? Eu achei bem interessante, É isso. Obrigada. Bom, eu vi que da plateia o Eduardo Coelho levantou a mão, o Elton. Aí, vocês podem vir ter o microfone para falar? Que aí vocês aparecem na televisão. Porque se for levar o microfone na mesa, não aparece, é isso? Aí vocês escolhem. Pior que ficou do tamanho certo, viu? Tava encomendado a altura, tudo. Boa tarde a todos, viu? Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu não pude vir na outra, mas estou aqui. E na outra vez o Fábio Bernils, que é o nosso vice-presidente, esteve. E ele sempre representa a mim melhor do que eu mesmo. Então, eu queria dizer que eu participei, enquanto eu estava na administração da Aero Saad, eu participei da revitalização do Campos Salles. Vi o projeto e tal. Ele é um projeto muito interessante. Mas Glicério? Glicério? Campos Salles. Campos Salles. Campos Salles. Da Glicério foi no tempo do prefeito Jonas, certo? Então, aquele projeto é muito interessante, mas ele padece de um problema. Ele é localizado numa faixa que, embora, vamos dizer, ao se conquistar aquilo, seria uma coisa fantástica, por outro lado, ele carece dessa visão um pouco mais integrada, né? E eu queria perguntar, em primeiro lugar, a vocês, por que não subiu um pouquinho até o centro de convivência, já que se fala num centro expandido, a questão cultural, e tem até a Santa Casa ali, também tem atrativos que, de alguma forma, podem ajudar. Por que eu penso assim? Porque não adianta nada você falar em alternativas para melhorar o centro. Como se fosse assim, eu faço um projeto e só fico contente a partir do momento em que o projeto estiver pronto. Eu acho que isso não funciona. Primeiro porque o dinheiro investido é tão grande para chegar nisso, que não haverão atores aí participando no mesmo momento com os recursos. Então, eu prefiro ter um projeto definido, ter uma diretriz para emancipar, para requalificar, etc. E aí eu vou mexendo nas coisas. Então, por exemplo, quando a rede privada, a Rede D'Or lá faz aquele hospital, valoriza muito. A hora que o centro lá, em substituição aos camelôs acontecer, valoriza muito. E aí tudo vai somando e vai convencendo as pessoas. Eu estava aqui falando para o Alexandre, o que vem primeiro, é o ovo ou a galinha? Primeiro eu tenho que convencer o cara a fazer o investimento. Mas ele só faz investimento se ele tiver certeza de que aquilo faz parte de um projeto e que tem coisa acontecendo dentro disso. Senão ele fala, eu vou chegar numa multinacional, vou chegar na minha empresa e vou falar, eu quero 20, 50 milhões de reais para investir ali no centro de Campinas. Alguém vai perguntar, mas qual é a certeza desse negócio? Aonde que estão as manchas vamos dizer, tendências que me levam a ter certeza de que se eu investir, as coisas vão acontecer? Acho então que esse centro expandido tem que ser uma conquista nossa, de grupo, que não fique mais num projeto individual, mas, embora o projeto individual sempre precise ser valorizado, porque se ele acontecer já é um passo dentro desse convencimento, né? Mas que a gente deva trabalhar como um todo dentro dessa visão expandida. E eu sugeriria expandir então até o centro de convivência, dado que, estando em obra e podendo ser concluído, ele vai ser mais um fator de convencimento. Acho que ficou faltando um pilar aí, que os pilares todos estão, as coisas que vocês colocaram, eu não tenho nenhum reparo a fazer. O que vai ser feito vai ser ao longo do processo, é normal. Você fala, eu quero isenção de IPTU, a prefeitura vai dizer, pô, você está numa área expandida, vê a quantidade de IPTU, você quer me quebrar. E aí vai ter a discussão, é normal isso, tá certo? Então não adianta discutir detalhe. Acho que o que nós estamos discutindo hoje é o macro, e essa visão me pareceu muito interessante. Para terminar, acho que a questão da segurança tem que ser um eixo muito importante, tem que ser um pilar, porque se não for, o que vai acontecer? A gente vai ficar sempre na dúvida, será que eu vou investir dinheiro lá? E será que a bandidagem que já toma conta disso aqui, de outro lugar, de outro bairro, não sei o quê, não vai tomar conta de lá? Agora que está mais sedutor, que vai ter mais gente nas lojas, não tem mais coisa para roubar lá?
Então, o que eu fico pensando é que a variável segurança tem que fazer parte desses pilares. Você falou 3 pilares, eu achei todos muito interessantes, mas eu colocaria pelo menos mais um, que é da questão da segurança. Muito obrigado. Só trazendo uma resposta breve ao professor Eduardo, que sempre nos ensina tanto, né? Não à toa a gente é fã de todo o discurso e a prática do nosso professor. Vou começar pela segurança, que realmente para nós, para o empresariado, a segurança é sempre um ponto-chave. A gente buscou muito as informações do recorte central, mas infelizmente isso não é tabulado, isso não é público, é muito difícil. A gente encontrou uma resistência tremenda. A gente tinha uma parte da equipe focada só na segurança e a gente precisou desmobilizar isso por falta de insumos para poder desenvolver ou sugerir propostas que pudessem trazer a segurança. Mas é fato que ela deverá ser considerada e a gente espera que também a volta do uso traga uma segurança indireta, que a gente entende que os olhos na calçada são o melhor ponto da segurança, não é o policiamento e a questão ostensiva. Então, isso eu acho que vai ser uma consequência natural de todo o processo, sem dúvida nenhuma. Também torcendo para uma macroeconomia que volte a crescer e que as pessoas voltem a ter oportunidades e possam sair desse estado que a gente vive hoje. Do centro de convivências eu vou ser breve, porque assim, a nossa vontade, o nosso primeiro recorte, o centro de Campinas chamava Campinas Urbana, era a cidade como um todo. E aí a gente foi vendo que a gente precisava de perna para desenvolver tudo isso. O centro de convivências foi muito debatido. E a gente olhou para Júlio Mesquita, centro de convivências, até Moraes Salles, e vimos que ali, de certa forma, a economia está transformando. Novas hotelarias, boas lojas de automóveis, agências bancárias de alto padrão, lojas de material de artes, etc. Tudo acontecendo ali. E o centro passando por uma reforma, por um restauro, que, sei lá, não vou chamar de restauro, mas um rearranjo do edificado ali, com investimento público do Estado, bastante razoável. A gente entende, então, que esse trecho da cidade, ele está acontecendo, a despeito de outros trechos do centro que realmente estão parados, muito difíceis. Então, andando, a gente fez esse exercício de andar final de tarde à noite, dias de semana e final de semana. Obviamente que fomos de automóvel, porque precisávamos de um certo controle, mas olhando desta forma para a cidade, a gente entendeu que o trecho do centro de convivências ele ainda não precisava entrar para esse recorte de atenção expressiva do poder público de estímulo, tá? Mas, obviamente, a sugestão fica dada e a gente também entende que pode sim a prefeitura pensar dessa forma. Obrigado. Primeiro, parabéns a Karina, o Alain, pela apresentação magnífica. Notório saber, pessoas com bastante conhecimento. O Eduardo fez uma intervenção fantástica. Eu acho que essa ideia de um centro expandido pode até ser uma onda do centro para fora, como uma onda de fora para dentro, como você colocou, mas eu acho interessante traçar esse centro expandido. Até para estudar o efeito impacto, né? Perfeito. Que isso vai causar. Com relação ao Wave, particularmente, eu acho que o centro merecia um Wave às avessas. Eu acho que o impacto de revitalização é muito maior do que o dano urbano. Ao contrário, eu estou trazendo um bem urbano. Então a prefeitura deveria pagar um Wave para o empreendedor. O cara que vai botar lá 100 milhões hoje, ele tem direito a receber um Wave, porque ele está trazendo um impacto positivo de revitalização e não um impacto... Fala isso para o Cecílio, que acabou de chegar aí. Então, assim, é curioso isso. Eu acho que até 2% é às avessas. Deveria receber 2% de incentivo e não pagar, porque eu não vou estar trazendo nenhum problema urbano de habitação, de transporte, todas as consequências do Wave, de saúde, nada. Ao contrário, eu não estou trazendo dano nenhum, estou trazendo só benefício. Então, eu entendo que o centro deveria até ter um Wave às avessas. Está certíssimo. Essa é uma maneira de pensar e mais um incentivo dentro da gama que vocês colocaram. O trabalho, assim, eu acho que ele está intocável. O que me preocupa muito na região central, e eu acho que é a preocupação não só de Campinas, mas de todo o grande centro, é que ilegalidade
chama ilegalidade. Então, quando a gente trata de assuntos polêmicos, difíceis de resolver, como Cracolândia, camelódromo, informalidade, Caixa 2, muitas outras situações que estão contidas nessa preocupação socioeconômica, na visão da caridade, na visão do bem maior, se elas não forem resolvidas, a longo prazo, elas se tornam uma enfermidade muito grave. Essas coisas passam a ser gatilhos de problemas criminais muito maiores. Tráfico de drogas, roubo de cargas e coisas mais que são sustentadas pela perenidade dessa ilegalidade. Então, deixa de ser uma preocupação do cidadão que não tem emprego e passa a ser um problema criminal. E aí o Eduardo, muito sabiamente, a questão da segurança. Então, a gente tem aí uma ambiguidade entre a tolerância infinita e a tolerância zero. E aí eu pontuo 4 áreas que necessariamente seguiriam esse ritual. A primeira área seria a educação, o ensino, a cultura. Quando foi feito alguns projetos antigamente de transformação urbana, de desfavelamento, a primeira etapa era tirar o pessoal da favela para um barracão e nesse barracão ensinar eles a viverem socialmente. E tinha que ensinar até a tomar banho. E aí, quando eles iam para o prédio habitacional, eles já tinham uma cultura social e eles aprendiam até a viver em condomínio. Então, a educação é o primeiro passo. O segundo passo é a geração de empregos. 70% da Cracolândia é eliminada quando a taxa de desemprego é baixa. Então, assim, a preocupação de gerar empregos é parte desse processo de revitalização. E aí realmente entra a fiscalização pesada e, por fim, a segurança ou a punição ao infrator. Então, assim, necessariamente seguindo essa ordem, não começando na ordem inversa. Então, assim, de tudo que foi falado é fantástico, mas ainda falta um incentivo para o investimento, que é a situação degradada que se conta e a questão da segurança. Então, eu vejo que deveria incorporar esse processo a formalidade, porque informalidade, infelizmente, ela pode ser suportada por um tempo, mas ao longo prazo ela gera um problema grave. Porque a informalidade chama a informalidade. Obrigado, Elton. O Carlos, depois o João Verde, depois a Maria Helena. E depois a Jô, e depois a Renata. Boa tarde a todos. Fábio. Bom, primeiro parabéns pela prévia aí, né? Um estudo que demanda o interesse de toda a cidade. E eu queria levantar alguns pontos. Eu acho que o maior problema que a gente tem, de uma forma geral, em todas as cidades e grandes centros, para a gente poder viabilizar projetos desse nível, é recurso financeiro. Então, a proposta aqui é de se trabalhar um consórcio no sentido de se viabilizar isso. Iniciativa privada, recursos do poder público e tudo mais. Então, eu queria trazer para vocês, se já não tem conhecimento, o BNDES tem uma linha especial voltada só para isso. O primeiro modelo foi o Porto Digital de Recife, com a revitalização que eles fizeram lá. E o que é muito interessante no projeto do BNDES é que a linha de financiamento que eles têm lá, ela traz um incentivo voltado, primeiro para o Fundo de Cultura, e aí ele envolve toda a questão de patrimônio. Eles trabalham com o professor Valverde com uns 88 núcleos, né, de centros urbanos históricos, já cadastrados, mapeados pelo IFAM, como foco para investir nesse sentido. E mais importante ainda, o BNDES ainda estrutura uma linha voltada para quê? Para ela poder financiar os comerciantes também do centro. Então, você viabiliza toda uma revitalização com um grande recurso, viabiliza economicamente também o investidor, o pequeno investidor, porque também a preocupação da gente de desenvolver um projeto nesse nível para trazer, por exemplo, investidores só do mercado imobiliário para dar conta de tudo, é um desafio bastante grande que eu acho que ia levar um tempo muito maior, porque o investidor ele tem que ter o retorno dele, e o retorno dele vai estar vinculado a quê?
Então, ali, o centro, a gente está querendo preservar ele. Então, que tipo de retorno a gente teria ali? É muito difícil esse retorno financeiro para o empreendedor de uma forma geral. Então, os incentivos que foram colocados aqui pelo professor Coelho e reiterados pelo Elton muito bem, e aí, Elton, eu trago, por exemplo, o exemplo do pagamento por serviços ambientais. Nós temos essa lei no município. Hoje ela está vinculada somente à questão de áreas verdes, de replantio. Mas o pagamento por serviços ambientais, ele é um recurso que, por exemplo, o wave invertido, como você sugeriu aí, ele está inteiramente passivo de ser integrado numa adequação de um dos itens do pagamento por serviços ambientais, porque é um serviço ambiental urbano, de qualificação da estrutura urbana e tudo mais, e também acaba sendo um pagamento por serviços não só ambientais, mas de segurança, porque o empoderamento do uso urbano, as pessoas na rua, etc., faz a bandidagem e a sujeira ser expelida, né? A gente também integrar nesse projeto uma inclusão social também, né? Que esse projeto ele pudesse talvez trazer uma solução também para o morador de rua que hoje ocupa o centro e que tem sido polêmica com o Ministério Público aqui de Campinas. A Câmara de Vereadores tem se envolvido diretamente nisso, com a Prefeitura, tentando solucionar esse problema social, que é um problema de saúde pública, mental, inclusive, dessas pessoas. Elas não estão lá porque elas querem só, existe todo um outro fator que não é só droga, que não é só desemprego, que envolve as pessoas na rua. Então, assim, são muitos itens para a gente trazer, mas eu queria trazer essas duas colaborações. Acho que o desenrolar do trabalho aí vai permitir que a gente possa encontrar caminhos cada vez com soluções mais inteligentes aí, tá bom? Obrigado, parabéns. Vou querer dar uma complementada, Carlos, que realmente existem fundos de investimentos para o centro, assim como fez Salvador, fez Recife, fez Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, todos usaram, inclusive fundos internacionais a fundo perdido, que o município nem devolve para esses bancos de financiamento. O que acontece? Precisa ter projeto. Então, a nossa intenção aqui com esse caderno de ideias e provocações é, de fato, uma provocação para que a prefeitura faça projeto, porque a gente acaba perdendo muitos recursos por falta dele. BRT está aí e outros cenários, centro de convivências quase perdemos, etc., por falta de projeto. Então, essa política de a prefeitura desenvolver projetos que parem de pé e que sejam sustentáveis da questão econômica, social e ambiental é fundamental. E eu acho que esse é o legado que nós, sociedade aqui discutindo, a gente tem a deixar. Tá? Aqui é o primeiro passo, né? Se Deus quiser. Eu gostaria de fazer só uma partezinha que eu achei que o Carlos Alexandre trocou no assunto, num ponto muito importante, que é essa visão sistêmica e integrada de diversos setores, porque o problema não é só urbanístico ou econômico ou social, tem que ter essa visão integrada, inclusive de saúde pública, né? Até você mencionou. A REURB tem muito disso, né? A nova lei, né? Ela trata os aspectos urbanísticos, econômicos, sociais, históricos, culturais de uma forma integrada. Então, acho que isso é essencial, né? Não perder de vista isso. João Verde. Depois a Maria Helena. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa e aos grandes amigos. Parabéns, Alan, parabéns primeiro à Karina, depois ao Alan. Eu só queria fazer algumas ponderações, até pelo que o Alan falou que a gente já conversou, tá? Só alguns esclarecimentos e falar algumas coisas que eu concordo, outras que eu não concordo, porque nós estamos aqui numa propositura de crescente, né? Você até falou do teatro, né? O Teatro São Carlos foi o primeiro teatro de Campinas inaugurado em 1850. Funcionou atrás da catedral, naquele local, e inclusive ele foi construído e inaugurado muito antes que a catedral foi inaugurada em 83. Começou a construção da catedral em 1807 e terminou em 1883.
E o Teatro São Carlos foi demolido em 1922 e foi construído o Teatro Municipal de Campinas, que depois, no final da década de 50, passou a ser conhecido, recebeu o nome de Teatro Carlos Gomes, em homenagem ao Carlos Gomes, que depois, infelizmente, por questões estruturais e questões que foram decididas de uma maneira muito equivocada, decidiu-se demolir o prédio. Algumas rachaduras, trincas que apareceram, decidiram demolir o prédio. Quero lembrar que na época nós já tínhamos engenharia suficiente nesse país para deixar qualquer coisa de pé. Então, tanto o Teatro Carlos Gomes como as marquises do Largo do Rosário nunca poderiam ter sido demolidas por questões estruturais. Então, o teatro que nos faz falta, o teatro que os nossos pais conheceram, que eu conheci quando criança, que eu via a demolição, as máquinas demolindo o prédio, é o Teatro Carlos Gomes, que inclusive era um teatro muito mais belo, muito mais amplo do que o acanhado Teatro São Carlos. Uma outra coisa que tem no projeto de vocês, que não foi mencionado, é a questão do famigerado, dizem, né, chamam a Praça Bento Quirino de Marco Zero de Campinas. Eu, como professor de topografia, digo que lá não tem Marco Zero nenhum. Marco Zero de Campinas está em cima da laje do prédio da prefeitura, exatamente a 700 metros acima da cota do nível do mar. E o Marco Zero de Campinas já teve na estação da Paulista, já teve na caixa d'água do Castelo, depois foi construído o prédio da prefeitura, puseram em cima da laje. E Marco Zero é um marco geográfico da cidade, é onde tem as características de coordenadas do município e a posição do norte, etc. O maior exemplo que Marco Zero não é onde a cidade nasceu é a própria Praça da Sé, que a cidade nasceu no pátio do colégio. Marco Zero do Recife é um marco, está no centro da cidade do Recife, mas a cidade do Recife não foi fundada. A cidade do Recife ela começou a existir como uma vila de pescadores. A cidade que foi fundada foi Olinda, que depois os holandeses incendiaram, destruíram, e aí passaram a ocupar aquele território dos Recifes e fundaram a cidade e deu continuidade. O Marco Zero do Recife é uma praça e o Rotary Club do Recife doou um marco para pôr no meio da praça, é um disco redondo no meio da praça. Ao lado da praça há um monumento em homenagem à cidade do Recife e à ocupação daquele território por tantas centenas de anos. Então, eu proponho que nós mudemos o Marco Zero de Campinas, do cima do prédio da prefeitura, para a Praça Bento Quirino. Mas não seria um monumento à Fundação de Campinas, porque já existe um monumento à Fundação de Campinas na Praça Guilherme de Almeida, que inclusive foi construído lá para amenizar um pouco a discórdia da população com a demolição da Igreja do Rosário. Então, porque demoliram a Igreja do Rosário, resolveram fazer um monumento em homenagem à Fundação de Campinas. Esse monumento deveria estar na Praça Bento Quirino, que foi realmente o local onde a cidade foi fundada. Mais precisamente, é onde está a estátua do Carlos Gomes, que é onde foi construída a primeira capelinha, onde a cidade foi fundada. Estou me estendendo já, desculpa. Com relação aos bondes, essa ideia dos bondes é uma coisa que me atrai muito, muitos alunos já fizeram, propuseram nas disciplinas de FG nosso da faculdade o bonde. Eu só acho que no plano de vocês, essas linhas tinham que estar interligadas para ter estaçõezinhas que vão atender a várias bondes, não ficar deslocado, para a pessoa ter que andar um quarteirão ou dois para pegar o outro bonde. E isso tinha que estar integrado com algumas linhas saindo um pouco fora do raio do centro. Porque eu também não concordo, desculpem, com o estacionamento em subsolo de praça. Eu acho que a gente não tem que fazer estacionamento, a gente tem que tirar o carro. Se vai pôr estacionamento dentro da área central, você vai estimular a pessoa a ir com o carro para lá. E a pessoa não vai pegar o bonde, ela vai andar a pé, e se você tiver todos esses estacionamentos distribuídos, a pessoa vai continuar fazendo uso do carro. Então eu acho, se o bonde sair um pouquinho fora, estiver interligado com outros sistemas de transporte, interligado com ciclovia, interligado com terminal de ônibus, etc.,
talvez o pessoal não se sinta estimulado a vir para o estacionamento ou vir para o centro. E poderíamos fazer estacionamento fora da área central, não exatamente dentro. Essa é a minha singela opinião. Incentivos à habitação. Tem que ter incentivo à habitação, principalmente a habitação de interesse social. Infelizmente, o sistema bancário no Brasil, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que não financiam habitação e comércio, não financiam prédio de uso misto. Então, não existe estímulo para você fazer uso misto e habitação social, seja lá em qual parte da cidade que venha a ser. Eu até gostaria de propor que a prefeitura fizesse um banco municipal, conseguisse fazer acordos aí com o sistema bancário para financiar as habitações de interesse social no município, podendo utilizar o uso misto. E além do uso misto, nós temos prédios integrados com várias classes sociais, vários níveis de apartamentos, estilo Copan, estilo Conjunto Nacional, comércio embaixo, serviços e habitações, vários níveis sociais em cima. Aí eu falar uma frase Então nós temos que integrar a habitação, integrar as diversas classes sociais. Para terminar, uma frase do Jaime Lerner, eu sou fã do Jaime Lerner, que ele diz o seguinte: a cidade ela tem que estar pautada num tripé: sustentabilidade, mobilidade e coexistência. Isso, muito obrigado. Boa, João. Maria Helena. Depois a Jo e depois a Renata. Boa tarde a todos. Eu vou fazer primeiro uma pequena referência a um fato interessante, me parece. Eu estou presidente do CONDEMA, fui reeleita agora. Meu nome é Maria Helena Novaes Rodrigues. Não por pouco, eu tive a oportunidade de nascer filha do Rui Rodrigues, da rua, da avenida. O senhor conheceu bem ele, né, seu Francisco? E sobrinha do Rui Novaes, que fez a demolição do teatro e a demolição da Igreja do Rosário e abriu todas as avenidas aí. Eu estou falando isso porque eu tive muita oportunidade na vida, tenho agora 72 anos, de conviver com gente que pensava a cidade. E que pensava, eu sempre digo que a gente estava acostumado a pensar para lá do portão de casa. E me perdoem fazer essa referência pessoal, mas não pela Maria Helena, mas porque cada um de nós fala de uma perspectiva. E nós precisamos entender as perspectivas todas para fazer alguma coisa que seja a coexistência. Eu gostei dessa palavra, que é a perfeita, não é? A gente precisa construir instrumentos de coexistência. E aí eu vou falar da minha história, sim, porque o que me constrói e me faz falar o que eu estou falando? Eu sou professora, eu moro na Avenida Júlio de Mesquita, quase na frente do City Bar. Quer melhor? Estou bem na fita, né? Fui comprar um apartamento quando meus pais morreram e eu tinha que escolher ou um pequeno que não cabia nada do que eu tinha ou um grande antigo. Aí eu comprei um dos grandes antigos e moro lá tranquilamente com as minhas aposentadorias, duas aposentadorias, de professora do Estado e de professora da PUC, onde eu dei aula de português e linguística por 32 anos. Eu estou querendo falar isso só porque eu não tenho a competência técnica que tem o Alain, o Paulo, a nossa advogada, arquiteta, urbanista, eu não lembro mais o quê. e a nossa representante da secretaria, né? E todos vocês. Eu não tenho essa competência técnica nisso,
Mas eu tenho algumas vivências. E o que me afligiu muito, claro, dou os parabéns para o trabalho. O Plínio era meu vice-presidente do Condema, uma pessoa de ouro. Alguém falou que era o poeta, é isso? Ele é, sir. O Plínio é uma pessoa de ouro e eu agradeço muito de ele ter querido ser meu parceiro, né, no Condema. O projeto é interessantíssimo e eu acho que ele pode crescer se a gente trouxer outros atores para participarem desta discussão. Eu vou dar um exemplo muito interessante do meu ponto de vista. Temos uma senhora, vocês sabem que eu sou vice-presidente da Guardinha, né? Da Associação de Educação do Homem de Amanhã, a Guardinha, que é por conta do seu Rui Rodrigues, etc. Não precisa falar mais. Aí, tinha uma senhora, cozinheira, esqueci o nome dela agora, mas Maria do Rosário. A gente chama de Tia Anastácia, porque é a cara da Tia Anastácia, né? E ela era excelente, fazia as melhores empadinhas que vocês pudessem querer comer. Tia Anastácia ficou cega. Tia Anastácia está aposentada, claro, e ela comprou, e a filha comprou também, um imóvel lá no CDHU, lá longe. Sabe onde elas estão morando? Em Paulo Gaspar, que tem a ver com a sua história familiar. No Tonico Ribeiro. Olha que maravilha. Em cima de onde era o armorial. Então, eu estou falando essas coisas para vocês saberem que eu conheço esse lado, né? Conheço, sou sócia da Hípica. Olha que maravilha. Mas que vergonha quando eu tenho criança que passa fome na cidade. Na cidade de Campinas. Então, me arrepia quando alguém diz que precisa... O Eduardo foi embora, mas depois eu converso com ele. Que uma preocupação séria é a segurança. A segurança não pode ser uma preocupação séria para afastar o perigo. Ela tem que incluir pessoas. Então, eles me puseram lá no Conselho do Meio Ambiente, porque eu já fui presidente do Conselho da Criança, do Conselho da Assistência Social. A Guardinha tem um patrimônio rural que a gente está transformando em centro de educação ambiental. E o que eu quero dizer para vocês é que um projeto como esses, muito lindo, não vai refletir Campinas. Campinas tem que ter um olhar sério, cuidadoso, com dinheiro na Secretaria de Assistência. A gente tem uma verba ridícula. Os programas não tiveram zero. Eu sei que vocês vão dizer, não tem nada a ver com essa reunião de hoje. Por que você está falando tudo isso, Maria Helena? O que vocês acham que as entidades que fazem parceria com o edital, com prestação de contas exata, fizeram e estão sofrendo agora com 0% de reajuste no ano passado? Vereador, eu preciso de vocês, porque isso não deu certo. O que eu faço com 90 mil negativo por mês na Guardinha? Então, eu vejo que nós temos que ampliar esse olhar. Vamos trabalhar um pouco mais lentamente, por favor, nesse projeto que pode ser lindo, mas ele vai precisar ser mais costurado com a cidade inteira, porque senão eu vou ter um nicho ali no meio. Um nicho de quê? De dinheiro. Aí tem por grade. Daqui a pouco vocês vão ter que pôr policial na volta inteira do centro. Para não entrar quem? Campineiros. Campineiros como eu. Eu repito, eu vou estar dentro do centro, né? Eu moro... você não quis pôr, mas eu estou lá dentro, né? Na Júlia de Mesquita, na frente do espaguete. Foi seu vizinho? Você é meu vizinho? Fui. Escuto todos os palavrões do mundo nos jogos, né, de futebol, que eles vão lá. Mas me perdoem, eu já me alonguei muito, tá? Eu queria só dizer isso. A gente vai precisar cuidar de Campinas inteira. E esse trabalho do centro, quer me parecer, ele precisa ser entendido por toda a população. E não só... pelo viés, me perdoem os liberais, como o Paulo me disse que ele era, quando eu questionei uma coisa,
os empresários. Claro que eu gosto de dinheiro. Gosto e cuido do meu, direitinho. É pequeno, mas dá. A gente tem que cuidar de gente. E aquilo que ele falou, do Jaime Lerner. A coexistência de todos os campineiros. Desculpem, mas eu tinha que fazer meu desabafo. Obrigada. Muito obrigado, Marilena. Oi? É uma honra ter uma neta do prefeito aqui. Com certeza. É a Jo, né? A Renata. Quanto faz? Depois você vai também, Jo? Enquanto a Renata vem, vereador, só me permita, viu, Maria Helena, eu vou reforçar aqui, eu adorei toda a sua fala e concordo totalmente, assino embaixo. Só vou te corrigir num ponto, isso não é um projeto, isso é uma provocação de um grupo da sociedade, fazendo a provocação naquilo que lhe foi solicitado voluntariamente, tá? O projeto é a cargo da prefeitura, e aí conte comigo, a gente vai batalhar por tudo isso que você pediu, que eu acho que está 100% correto. Tá bom? Só para a gente ver aqui, ó, é a Renata, a Jo vai falar depois? A Jo vai ou não? Depois é a Jo, depois é depois é ele, como é que se chama? Lauro. Depois o Fábio, que levantou a mão, nós temos já 4. E o Antônio, 5. E a Ruth, 6. Deixa eu ver o nosso tempo aqui, como é que tá. Quantos minutos a gente tem? Eu pretendo usar meus 2 minutinhos assim, ó, rapidamente. Acho que se todo mundo for breve... 20 minutos? Tá. Vou tirar. Zé Carlos vem chutar a gente aqui já já. Renata. Pessoal, boa tarde. E aí, desculpa, a Emília é a última então, tá? Depois a gente encerra. Vamos lá. Renata. Boa tarde a todos. Me apresento. Sou Renata Baloni, minha primeira vez aqui. Represento o CAL hoje, mas, sobretudo, estou representando a classe de arquitetos e urbanistas, campineiros. Sou proprietária de escritório. Sempre trabalhei com projetos residência, comércio, então também falo como leiga observadora. E a partir do momento que a gente criou um fundo de iniciativa privada, visando justamente promover a habitação de interesse social ou de um aluguel social para famílias de baixa renda no centro, comecei a me apaixonar ainda mais. Então, represento o CAL, mas represento mesmo o meu olhar nesse momento. Parabéns, muito bacana essa proposta, fico muito feliz de ter visto isso. Não tenho nada a acrescentar, com exceção da questão da vocação que foi mencionada no início da análise do território. Eu acho que a vocação, ela me dá medo, me remete imediatamente à setorização. E embora seja um centro expandido, eu acho que se a gente trabalhar a capilaridade desse centro, a gente consegue ter a capilaridade do sistema dos serviços públicos, como essa casa fez lindamente, ocupando o centro de Campinas num imóvel histórico. A gente pode ter habitação por todo esse centro. E eu acho ainda que na questão do patrimônio histórico que está aí à disposição para ser usado, a gente tem uma variedade muito grande dentro desse macrocentro. Então, se essa capilaridade houver, a gente acaba meio que andando no sentido de evitar, de diminuir a violência, talvez, só pelo fato de a gente ter várias áreas habitacionais, várias áreas institucionais, e a cidade começa a ter vida 24/7. Né? Porque, na verdade, a segurança da janelinha, portinha do cara estar lá assistindo televisão no domingo à noite é um fator de segurança, né? E é uma questão que, por exemplo, a vizinhança vai poder sentir. Porque, por exemplo, eu que também tenho o privilégio de morar na Júlio de Mesquita, eu desço sempre para o centro, nessa zona leste do centro. De repente, se aquilo virar um setor X, aquilo não tem mais tanto interesse para mim. Ao passo que até a mobilidade, eu acho, com aqueles pontos de mobilidade que vocês distribuem dentro, que eu achei muito bacana, já essa visão, de repente essas áreas podem ser atendidas melhor por esse sistema e não ter uma coisa tão concêntrica como tem acontecido. No mais, eu gostaria de parabenizar todos e muito feliz de estar aqui.
Obrigado, Eu gostaria de falar só bem rapidinho. Sim? Oi? Qual é o nome dela? Oi? Quem? Renata, eu concordo plenamente com tudo que você falou, e a questão da setorização também me incomoda, porque remete ao velho zoneamento urbano que está sendo muito questionado hoje, né? As questões de zoneamento, Então, eu acho que foi muito bem colocado. É isso. Acho importante o debate, mas eu quero só reforçar que não é uma setorização, é vocação existente, a gente está reconhecendo, estimulando, porém, se a gente pudesse voltar ali na tela o slide, em todos os pontos, habitação, hotelaria são proeminentes, são o principal mote da recuperação central, tá? Em todas as áreas, e com estímulos, inclusive, para a atividade que vocês estão fazendo, do aluguel social, que aqui eu quero deixar a público o meu parabéns a toda a equipe, porque talvez seja o projeto mais bonito de Campinas do século. É opinião minha pessoal, tá? Mas não há setorização, pelo amor de Deus. Nós fomos um dos batalhadores pela cidade mista inteira acabar com o zoneamento. É vocação hoje empregada. E aí, por exemplo, tem o trecho lá da vocação educacional, que a PUC deixou aquele prédio. Puxa vida, a gente sente enormemente. A Unicamp, lá na Estação Mogiana, está abandonando o seu centro de referência. A gente sente enormemente. A gente quer trazer estímulos para que, de repente, essas instituições voltem ao seu território, à sua propriedade, com um novo projeto, abandonando os lindos projetos que fizeram, mas que a educação volte a estar lá, porque ela vai ser braço de apoio para a habitação. Tá? Mas a habitação é o mote principal, sem dúvida nenhuma. Jô? Depois o Lauro e o Fábio. Boa tarde a todos, todas. Parabéns pela apresentação, que foi assim fantástica. Acho que quase tudo já foi falado aqui. Eu ia falar de novo sobre a segurança, que alguém questionou e que não tem os dados, mas, por outro lado, a gente tem dados de estudos no mundo inteiro feitos por profissionais, inclusive que vieram para o Brasil e já fizeram também aqui, tipo Jangel, que quanto mais pessoas e uso misto estiver no lugar, menos possibilidade de insegurança. Fica cada vez mais seguro. Então, acho que isso é uma coisa que vai andar junto. Não vejo nenhum problema em relação a isso. Acho que é isso também. Bom, estou representando aqui a ASBEA, sou da área também, a ASBEA, Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura, sou arquiteto urbanista, também sou da área, do AJA, que é essa iniciativa que a gente tem de colocar aluguel social no centro e utilizando os imóveis de preferência de uso histórico. Enfim, acho que é isso. O resto, acho que tudo já foi falado mesmo. Obrigada. Pode falar. Ô Jô, você quer falar um pouquinho do AJA? Acho que é importante porque tem gente que não está sabendo do que a gente está falando. Né? Tem gente que não sabe o que é o AJA com H. Que eu elogiei. Conceição, você não quer vir? Conceição é nossa parceira de fundo. Vou ser breve, muito obrigada pelo espaço que vocês estão dando para a gente. Fala mais perto do microfone. Perdão, aqui estou debutando. O AJA é um fundo que foi criado por profissionais, nasceu aí do encontro de arquitetos urbanistas. Hoje a gente tem arquitetos urbanistas, professores, advogados, médicos, enfim, uma soma de profissionais. É uma iniciativa privada nossa. Nós fizemos essa associação sem fins lucrativos com a ideia que ela parte de um fundo que já existe em São Paulo, o Fundo FICA, que inclusive está nos incubando enquanto a gente não consegue caminhar sozinho. Então, essa associação sem fins lucrativos, a partir de uma pesquisa, a gente chegou a esses imóveis, inúmeros imóveis que têm valor histórico no centro da cidade, esse centro expandido, estão abandonados ou em situação de vulnerabilidade ou enrolados na justiça, enfim. Compra-se, restaura-se, tomba-se se não for tombado e habilita-se para
Habitação de interesse social. O que a gente não gosta de falar isso, porque isso é uma política, né, pública, e a gente está, na verdade, oferecendo uma conta, né, um valor de aluguel que não seja superior a 1/3 da renda familiar daquela família que a gente quer abrigar. Então, a conversa é o contrário. E a gente está concentrando em quem ganha um salário mínimo, que raramente ele é contemplado nas políticas públicas, que ele acaba não conseguindo entrar no Minha Casa Minha Vida ou Casa Verde e Amarela. E não é assim, ou seja, eles estão comprometidos, eles têm que pagar esse 1/3 de aluguel, então não é assistencial, de fato, para dar dignidade e cidade para pessoas. Ou seja, essas pessoas que demoram, pegam 3 ônibus para chegar aqui ou levam horas, vão ter a oportunidade de ter trabalho próximo. Enfim, é isso. Um último comentário só. Essa nossa iniciativa é mais é para reafirmar mesmo aquela ideia de o setor público junto com o privado caminhando todos no mesmo fim, né? A gente acredita bastante nisso e a partir dessa revitalização desses pequenos focos de famílias que vão viver ali, a gente pensa que isso torna até interessante aquilo que já não era para o mercado imobiliário, ou seja, a gente traz investimentos e a gente tem os beneficiários secundários que serão também comerciantes, esses que estão perdendo com o esvaziamento do centro. Então, doem, a gente aceita tudo, material de construção, dinheiro, ajuda, o tempo de vocês. E a gente tem um Pix, que é o campinas@fundofica.org.br. Só mais um detalhe, não precisa só doar, pode participar também. Além da doação, você pode participar com o trabalho, com o que você faz profissionalmente, que acha que possa ajudar, e que é uma maneira de doação. E também na parte do investidor social, que é aquela pessoa que tem uma cota, junta com as outras, compra o imóvel, depois o AJA compra esse imóvel, né? Mas sabendo que é um investimento social, e acho que isso pode ajudar muito para todos nós. Enfim, é isso. Parabéns, Renata, Jô, todo mundo aqui. Quantas pessoas tem hoje no AJA, vocês sabem? 80 em Campinas? Brincadeira. Bom, quem quiser participar, é só procurar a Renata e a Jô, ou quem estiver no grupo do Zap aí, é só a gente se falar e coloca em contato vocês aí. Essa ideia do AJA é fantástica, a gente já viu algumas coisas pipocando aí pelo Brasil, né? E já foi conversado com a Carolina também, para incluir no pacotão da lei do retrofit, que está sendo articulada ali, pensada para o centro, para incluir esses princípios, né? Onde a gente possa ampliar esse projeto aí, e questão das isenções também, né, para quem investir nisso e tudo mais. Eu já participei de uma reunião do AJA, tive a oportunidade, a convite da Conceição, e a Conceição está aí também fazendo essa interface. Top, parabéns, Conceição. Então, o Lauro e o Fábio, e depois o Antônio, e eu acho que não tem mais tempo. Quanto tempo? 10 minutos. Então, vamos lá. Vamos ver se vai dar tempo. O pessoal já está aqui para tirar nós, ó. Tropa de choque está chegando. Boa tarde a todos. Meu nome é Glauco. Glauco, uma hora eu acerto. Eu gostaria rapidamente de fazer uma correção que eu sempre faço com uma pessoa especificamente aqui, a Maria Helena. Você não está presidente do Condemo. Você foi eleita e reconduzida. Está é colocado independente da vontade das pessoas. Segundo lugar, a minha batalha é pela ciclomobilidade urbana e eu represento aqui uma série de grupos de ciclistas de Campinas. A gente viveu um período muito ruim, pelo menos nos últimos 10 anos, em que o ciclista foi usado meio como bucha de canhão e até mesmo ludibriado por uma pessoa que hoje não está mais na INDEC, para nossa sorte. Então, com isso, eu quero aqui tornar público o nosso agradecimento e reconhecimento do secretário Vinícius Riveretti
que está sendo muito mais amigável e nos consultando a respeito de algumas decisões na questão da ciclomobilidade. Independente do que vai acontecer, se vai ser o projeto, a sugestão apresentado pelo Secov ou qualquer outro que seja, e acreditando que o centro da cidade precisa mesmo de um olhar mais carinhoso, e também acreditando no bom senso das pessoas que propõem e que decidem, é bastante óbvio que a ciclomobilidade vai ter que fazer parte disso, porque se vocês olharem as cidades de primeiro mundo, esse pessoal já não pensa na ciclomobilidade. Eles já tratam a ciclomobilidade como uma solução, não do ponto de vista apenas de desafogo de trânsito, mas também de redução da taxa de emissão de carbono. E se você for pensar também em países de terceiro mundo, nós temos isso aqui na América Latina. Então, nós não podemos dizer que a ciclomobilidade é coisa de país rico, porque também é de país pobre. E se vocês forem pensar na questão topográfica, também a ciclomobilidade existe no sobe e desce da região da Cordilheira dos Andes. Mas uma coisa que a gente observou num tempo atrás é que a implantação, o pouco que a gente tem do sistema cicloviário em Campinas, ele não atende o principal do nosso ponto de vista, que é a necessidade do trabalhador. Se a gente fizer uma conta rápida de quanto um pedreiro, por exemplo, economiza se ele for trabalhar todo dia de bicicleta, for e voltar, ele consegue pagar próximo de 3/4 da faculdade de um filho dele. E no final de 5 anos, ele pode ser um pedreiro que formou um filho engenheiro. Isso é um resgate que não tem tamanho. Mas esse plano precisa ser pensado para atender quem realmente necessita e até mesmo quem vem trabalhar nesse centro. Porque se a gente pensar que as pessoas que vêm trabalhar no centro ou vêm de ônibus apenas ou vêm de carro, nós vamos continuar com o centro afogado. Então, a questão da ciclomobilidade é crucial. E isso me leva a fazer um pedido a quem for tomar a decisão, dizer que a associação que eu represento aqui, que é a Cicloativo, nós colocamos, a gente está à disposição de vocês para ser consultado, para participar de todo o processo de elaboração e, se possível, de decisão, porque a gente é calcado na proatividade com a administração pública. A gente sabe que nós não vamos conseguir 1 metro de ciclovia na cidade se não for via administração pública. E a gente acredita que a administração pública tem que honrar ser administração pública e não privada. Então, a gente está aqui para colaborar, para ser proativo. E como diz o João Verde, eu gostaria de dizer para ele que eu também gosto muito do Jaime Lerner, sou fã dele, fiquei encantado a primeira vez que eu fui em Curitiba, na época eu fumava, e eu estava fumando na Rua 15, que era aquele calçadão, e eu fiquei com o cigarro apagado na mão um tempão, porque eu não tive coragem de jogar a bituca no chão. Levei para o hotel que estava, e aí eu joguei na recepção do hotel. Mas é do Jaime Lerner também a frase que diz que, em breve, você ter um carro vai ser tão feio e tanta falta de vergonha quanto você fumar dentro do ambiente fechado. Muito obrigado. Boa, Glauco. Você já está nos nossos grupos do Zap ou não? Tá. Legal. Fábio? Acho que vai ser o último, Fábio, hein? 4 minutos. Não vai dar mais tempo. 4 minutos. Ok. Boa tarde a todos. Mais uma vez, parabenizo pela iniciativa de abrir uma discussão, principalmente sobre a legislação urbanística, né? Nesse contexto, eu acho que é fundamental a gente nunca perder o parâmetro de que Campinas é um todo. E esse todo é formado por partes, né? Essas partes podem ser uma mais relevante que a outra, mas elas formam o todo de Campinas. E o centro, na verdade, é a pérola dessas partes, né? Nesses termos, eu acho que foi uma iniciativa extremamente corajosa, provocativa do Secov, de exatamente apresentar uma proposta para discussão para a cidade, né?
Se é certo ou errado, eu acho que não é o mérito de se discutir isso agora. Simplesmente foi uma atitude corajosa de se discutir em cima de uma proposta, de algo concreto, né? Que a gente pode levar adiante ou não, outra situação. Mas isso é o que realmente nos move, né? A questão de habitação no centro, a Gisela está aí, ela é extremamente fundamental. Não existe bairro sem centro, e o centro é um bairro, né? Se não tem moradia, não existe bairro, né? A questão tem que ter vida, né? Quando não tem vida, não tem vida. Então, eu acho que essa discussão é extremamente importante. Esses parâmetros todos a gente não pode perder em cima do foco que nós estamos discutindo aqui. Campinas sente falta de uma inteligência que pense a cidade. Nós não temos isso. Nenhum órgão aqui em Campinas exatamente faz isso, né? Todo mundo aprova, é um protocolo, Ninguém pensa a cidade, né? Conceição está aqui, já está há muitos anos lá, ela já viveu muitas coisas, eu sei disso. E essa falta de inteligência, eu acho que é o que falta exatamente para ele. Principalmente porque nós não podemos mais ficar, Campinas é uma cidade que pode mais ficar acima do quê? Muda o prefeito a cada 4 anos, mudam as regras do jogo. Não se pode isso, né? Nós temos que ter uma continuidade. Quem garante a continuidade das coisas em Campinas é a sociedade civil organizada. Somos nós. Então, nós temos que ter esse espaço. Então, a gente ter um instituto ou um escritório de planejamento, ou seja, qualquer outro nome que for dado, mas que tenha esse sentido de continuidade das coisas, porque as regras do jogo não se podem mudar a cada 4 anos. Tudo bem, hoje é fácil, né? Muda 4 anos, vem um projeto enorme da Inglaterra, pousa em Campinas e vai ser aprovado, né? E daí? Que cidade é essa? Qual que é essa cidade, né? Cadê o espaço para todo mundo, né? Então vamos discutir, vamos pensar seriamente, sabe, sobre exatamente aquilo que a gente quer para a cidade. Eu acho que essa frente tem exatamente um papel fundamental nesse contexto, né? Compreender Campinas como um todo e defender Campinas como um todo, né? Obrigado. Tá, obrigado, Fábio. A Mona vai complementar. E Emília, né? 1 minutinho, tá? A Mona vai falar aqui e depois você. Não, eu estou expulsando a gente. Vamos lá. Não, eu só quero deixar registrado que todas as contribuições da sociedade são fundamentais para o estudo da Prefeitura, que está sendo feito em parceria com todas as secretarias, inclusive de habitação, ENDEC, que foi falado muito da mobilidade. A Coab está aguardando. A Coab não foi? Ser chamada, tá. não. Ah, tá. A SEAB, eu tenho certeza que já mandou as ações, mas eu vou colocar para a secretária, pode deixar. E é isso. São muito bem-vindas todas as contribuições e vamos ter outras oportunidades de discussão, com um estudo já mais avançado. Boa. Emília. Bom, como é a primeira vez que eu estou falando, é que eu já queria primeiro dar os parabéns, eu tenho que dar os parabéns aos vereadores por terem voltado ao centro da cidade. Não tem como não parabenizá-los por isso. Tá? É muito bom saber que a Câmara está de volta ao centro. Mas, primeiro, uma questão contexto, acho que sustentabilidade urbana, que é o que a gente está discutindo o tempo todo, ela remete sempre ao uso múltiplo o tempo todo, e porque ela remete a uma cidade que é dinâmica e que a cada momento pode ter uma cara diferenciada naqueles lugares, né? Independente de prédios que fiquem fixos, com funções fixas. E, para mim, vocação parece uma modernização do termo de zoneamento criado lá na Alemanha de Bismarck, né? Eu tenho uma certa dificuldade de tratar isso dessa forma. Bom, é muito rápido mesmo. Eu acho que se a Prefeitura convidou a Secov, né, para provocar um estudo que vai fazer melhorias de negócios para a cidade, eu queria solicitar que a Câmara de Vereadores convocasse
convidasse, né, os movimentos sociais que habitam, movem e provocam o centro para provocar um estudo de melhoria da qualidade de vida de todo mundo na cidade, né? É só isso. Obrigado, Emília. Como é que nós estamos de tempo? Não, peraí. Tempo, acabou. Acabou. Não, tem o toca também. É melhor... Então, melhor encerrar, né, Érica? Não vai dar, gente, não vai dar, desculpa. Ó, vamos encerrar. Não vai dar, Antônio, desculpa. Na próxima você vai falar o primeiro da fila e depois o toca, tá? Dia 29, todo mundo aqui. Quero agradecer muito a presença de vocês. A gente sabe quanto que é difícil estar aqui no meio de uma tarde. Agradecer a todos que nos assistiram, que ainda vão assistir na TV Câmara. Esse tema é muito importante, então a gente vai continuar com ele no dia 29. Se der tudo certo, o prefeito vai estar aqui com a secretária Carolina, ficaram de confirmar para a gente. E a gente continua aprofundando esse tema tão importante, tá, pessoal? Obrigado a todos aí. Quem não deu para falar, na próxima, já está na primeira da fila aí. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado, amor. Valeu. Obrigado, viu, amor? Então, ao final desta segunda reunião da Frente Parlamentar, que tem, né, como objetivo, né, discutir essas melhorias urbanísticas aqui no município de Campinas, vamos conversar com o presidente dessa frente, o vereador Paulo Gaspar. Vereador, se falou aqui sobre um novo modelo urbanístico para o centro, que ainda não é um projeto, mas que foram feitas algumas provocações. Que olhar é esse para essa região de Campinas? Boa tarde. A gente focou principalmente na mobilidade urbana, que é um dos problemas mais sérios que tem, né? A gente tende a tirar os carros do centro, ou seja, dificultar um pouco a entrada dos carros do centro. E na medida que a gente promove o adensamento e a verticalização do centro e aumenta a sua população, a gente quer que essa mobilidade seja mais exclusiva para quem está morando no centro e convivendo dentro do centro. Então, nesse sentido, foi se discutido questões de estacionamentos, bolsões, fora de um centro que vai ser delimitado, né? Existe um centro menor, depois um centro expandido, porque tudo são questões econômicas que precisam ser estudadas. Dentro dessa região demarcada, pensar em incentivos, né, do município para quem vai investir ali, tipos de renúncia fiscal também, IPTU, ITBI e outros. Existe uma lei de retrofit que está sendo pensada para reformar imóveis antigos. Foi colocado aqui um grupo que se formou em Campinas, o Grupo Ágia, que trabalha com empreendimentos sociais. Então, pega imóveis abandonados, reforma e aluga de interesse social. Então, a gente tem que pensar em políticas públicas que priorizem essa população que hoje mora nas periferias e a gente quer trazer também para o centro, porque, por causa da questão da mobilidade, por não terem veículos, para ficar tudo mais fácil e ter um emprego ali nessa região central, aproveitando toda a infraestrutura existente. Enfim, foram muitos pontos abordados nessa reunião, vai ter muitos outros no dia 29 na próxima, e se for preciso a gente vai continuar nesse tema até a gente esgotar. Então, são muitas as possibilidades. Até porque a frente parlamentar, um pouco diferente da comissão, ela traz para perto a sociedade civil, então ouvir a opinião do povo que vai utilizar tudo isso é muito importante, né? Muita gente querendo contribuir com ideias, querendo falar. Infelizmente o tempo é curto e a gente tem feito reuniões quinzenais, começou agora nesse mês de junho. Infelizmente em julho já tem um recesso, mas em agosto, se Deus quiser, a gente volta com 2 reuniões mensais, com a possibilidade até de fazer mais reuniões fora do recinto da Câmara, porque a gente tem uma dificuldade de agenda. E nesse sentido, em julho, a gente já está pensando em reuniões mesmo com recesso. Ok, vereador, obrigada pela sua participação. Até daqui a pouquinho na reunião ordinária. É isso aí, obrigado, Mariana.
Obrigada, vereador. Pois é, temos menos de 30 minutos até darmos início à 8ª reunião ordinária de 2022 da Câmara de Campinas. Eu vou ficar por aqui no Teatro Bento Quirino, te espero daqui a pouquinho. TV Câmara, Campinas. O presidente da Comissão de Política Urbana da Câmara Municipal de Campinas convoca a 23ª audiência pública que será realizada no dia 13 de junho de 2022, segunda-feira, às 9h30 da manhã, no Teatro Bento Quirino, localizado na rua